o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, foi definido como relator da reclamação que a defesa do ex-presidente Lula apresentou contra a decisão do ministro Fachin, que enviou para o plenário e não para a segunda turma o pedido de liberdade do petista. E onde está a confusão disso tudo aqui? Os advogados de Lula entraram com 3 pedidos na Suprema Corte. Uma petição e um habeas corpus, ambos de relatoria do ministro Fachin, e uma reclamação que está com Alexandre de Moraes. O primeiro recurso, que foi encaminhado para o plenário, pede a suspensão dos efeitos de condenação, liberdade e possível inegibilidade. O segundo pede ao Supremo para não discutir a questão elegibilidade, melhor dizendo. Já o terceiro pede para que o caso seja discutido na segunda turma antes de ser analisado pelo plenário. A Vera está aqui. Ô Vera, são muitos recursos, é um assunto complexo, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. Joga uma luz aí pra gente, só pra gente entender, e depois a gente, claro, vai discutir essas batalhas e tudo isso que envolve o Supremo. Patrick, não bastasse escolher o foro em que o Lula vai ser julgado, a defesa do ex-presidente quer escolher o juiz, quer escolher o relator. Porque além desses 3 recursos a que você se referiu, tem também um questionamento deles quanto ao sorteio do Alexandre de Moraes como relator desta última reclamação. Então eles não aceitaram, eles queriam que fosse ressorteado dentro só da turma. Eles queriam praticamente limitar aos 3 amigos a possibilidade de ser o relator. Era capaz que se caísse com o Celso de Mello ou com o Fachin de novo, eles pedissem um novo sorteio. Mas o que há de concreto é que a ministra Carmen Lúcia não marcou para agosto o julgamento daquele recurso que o Fachin afetou ao plenário e que ele ainda é o relator. O que foi distribuído hoje eletronicamente foi essa reclamação contra a decisão do Fachin de mandar ao plenário. Nesta mesma reclamação, a defesa do Lula embutiu um pedido de liminar para que ele seja solto. Por quê? Porque o recesso vai começar e como o recurso não seria analisado antes disso, então eles pedem uma liminar agora. O Alexandre de Moraes me disse, falei com ele, que vai decidir hoje. Portanto, talvez tenhamos novidades aqui no decorrer do 3 em 1. Ele tem de decidir 2 coisas. Primeiro, se é válida a reclamação da defesa do Lula contra a decisão do Edson Fachin de jogar para o plenário o recurso anterior. E segundo, se existe ou não cabimento no pedido de uma liminar para soltar o Lula enquanto o Supremo não analisa esta reclamação. Espero que o ouvinte, o internauta, tenha entendido. Mas trocando em miúdos, a defesa do Lula está tentando fazer com que antes do recesso ele saia da cadeia. Eu acho difícil que isso aconteça. Eu acho difícil que o Alexandre de Moraes conceda uma liminar para soltar o Lula agora, antes do pleno analisar esse recurso. Primeiro, porque ele não é da segunda turma e não vai meter a mão nessa cumbuca que já está bem complexa. Segundo, ele no mérito e no habeas corpus do Lula votou pela tese da prisão após condenação em segunda instância. Então, conceder uma liminar iria contra a sua visão de mérito dessa questão. E terceiro, porque dificilmente o ministro vai acolher uma reclamação contra um dos seus pares. Isso não é usual na corte. Então, eu acho que a questão fica para agosto. Apesar da Carmen Lúcia não ter incluído na pauta, pode entrar na pauta assim que o relator pedir, ou assim que alguém solicitar que ela inclua. Ela pode incluir lá, depois do recesso, e eu acho que deverá incluir. Não vai conseguir ficar um mês inteiro, seu último mês, sem colocar essa questão na pauta. A pressão vai ser muito grande. Então, eu acho que segue no plenário e eu acho que vai ficar para agosto. Porém, em setembro, o Dias Toffoli assume e aí eu acho que ele vai pautar as ações declaratórias de constitucionalidade da prisão em segunda instância. E aí vai se discutir o mérito. Mas isso eu deixo para uma segunda intervenção. Andreasa, o que você acha que vai acontecer? Enfim, a posição, qual que deve ser o caminho do ministro Alexandre de Moraes? Você vê alguma possibilidade de Lula ser solto em breve? Enfim, vai lá, suas considerações. O primeiro ponto importante está claro para mim que a Carmen Lúcia tem uma meta claríssima para sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, a de que o Lula não seja solto. E conta com a parceria do Fachin para isso. Isso está muito claro. De modo que, se algum juiz do Supremo Tribunal Federal quiser furar essa barreira, essa retranca da Carmen Lúcia,
terá de ter peito, né, coragem, num sentido não virtuoso, para contrariar a jurisprudência do tribunal, suscitar uma questão de ordem ou levar algum pedido específico à mesa. Ou, no caso presente, atual, do Alexandre de Moraes, mas também do Gilmar Mendes, dar uma canetada em liminar para soltar o Lula. São possibilidades remotas, mesmo no caso do Gilmar, mas existem. São 3 as ações, como falamos aqui, da defesa do Lula no Supremo Tribunal Federal. A rigor, não é necessário aprofundar a discussão sobre nenhuma delas, porque o ouvinte fique tranquilo. O importante aí é que tudo consiste, da parte da defesa do Lula, numa movimentação para amarrar tudo quanto seja relativo ao Lula à segunda turma, para evitar que os debates, as deliberações ocorram no plenário. Simplificando o que está na ordem do dia, tanto na petição inicial, aquela que o Fachin remeteu ao plenário, tanto na reclamação distribuída ao Alexandre de Moraes, a defesa do Lula trabalha permanentemente para manter, primeiro para desqualificar o Fachin, tentar deslocar a sua relatoria, mas sempre com a premissa de que o juiz natural é a segunda turma. Desmoraliza a segunda turma, né? Mas o histórico recente desse colegiado, desse pequeno colegiado, mostra que as chances do Lula são maiores ali. Além disso, muito importante, falamos muito aqui sobre o pedido da defesa do Lula para suspensão, não apenas para a liberdade, para suspensão da sua condenação. E aí o Fachin foi, entre aspas, esperto, habilidoso, ao perceber que aí estava em questão também a elegibilidade do Lula. E colocou, ao questionar, ao arguir a defesa do Lula, Andreasa, colocou essa defesa numa... Andreasa, só um minutinho, porque aqui, é claro, a notícia exclusiva que acaba de chegar, vai lá. 3 em 1. A exclusiva da Vera. Bom, o ministro Alexandre de Moraes acaba de indeferir o pedido de nova distribuição. Diz que excluiu a autoridade reclamada, dizendo que não deve ser redistribuído apenas entre os ministros da segunda turma, pois a distribuição foi regularmente realizada. Portanto, ele nega o pedido de redistribuição, diz que não houve qualquer violação ao princípio do juiz natural, pois a competência constitucional é desta Suprema Corte, que, portanto, atua por meio de decisões colegiadas ou individuais de seus membros, como por atos colegiados das turmas. Enfim, está dizendo que a decisão do ministro Edson Fachin foi devidamente fundamentada, que ele exerceu os seus poderes de instrução e ordenação do processo. Diz que a imparcialidade do judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio encontram-se nesses imprescindíveis princípios proclamados nos incisos, e aí ele cita vários incisos da Constituição. Diz que o juiz natural é o órgão do Poder Judiciário investido de todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal. Então é isso, ele está negando. Eu ainda não vi se ele se manifesta sobre o pedido de liminar, tá? Ele nega a redistribuição, mas eu não vejo aqui ainda uma definição dele sobre o pedido de liminar para a soltura do Lula. Bom, você continua, Andreasa, o importante é que ele nega aí a redistribuição num primeiro momento. A Vera continua acompanhando, até porque ela acaba de receber isso do ministro Alexandre de Moraes, por isso a exclusividade aqui, a gente até interrompeu a fala, porque esse programa, claro, traz a notícia em primeira mão, e eu sigo com você ainda, Andreasa, claro, para você concluir o seu raciocínio, já a partir dessa informação trazida também pela Vera. Vai lá. Eu queria me ater, insistir na questão da elegibilidade do Lula, né? Porque esse pedido de suspensão da condenação do Lula implica não apenas na liberdade, mas na condição do cara, se ele não é mais condenado em segunda instância, se essa condenação está suspensa, em que ele possa ser candidato. Ao apresentar isso, ao jogar essa petição para o plenário, o Edson Fachin levanta a questão para a defesa do Lula sobre se estão colocando a elegibilidade do Lula em discussão.
E aí foi o pavor na defesa do Lula, foi, em certo sentido, uma invertida que o Fachin deu nos representantes, dos advogados do Lula, porque a estratégia petista, que está longe de ser jurídica, é política, consiste em fazer com que a sua candidatura, a sua possibilidade de ser candidato, vá até o limite da análise de sua inscrição como candidato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se essa ação, desdobrando-se, impuser análise no plenário do Supremo Tribunal sobre a elegibilidade do Lula agora, a estratégia fica prejudicada. Então, o Fachin deu uma invertida aí, Patrick Santos. Vai lá, Marcelo Madureira. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é como a nossa justiça fica andando em círculos, né? E por força até dos advogados, que inclusive eu gostaria depois, se a Vera puder esclarecer um pouco sobre esse assunto, mas eu andei sabendo que existe próprio uma crise interna na defesa do Lula, né? Existe uma dissensão, discordância sobre a condução da defesa do Lula pela equipe de advogados dele. Mas prosseguindo, a gente fica, o Brasil, em vez de tratar de coisas importantes, fica se atendo a essa questiúncula de solta o Lula, prende o Lula, solta o Lula, prende o Lula, por força de chicana da chicana da chicana. Isso tem um custo para a sociedade, isso tem um custo financeiro, né, para o país. Então, eu acho que já é tempo da gente se preocupar com outras coisas, porque o Lula, já de acordo com a lei brasileira, ele tem que aguardar os outros julgamentos e outras instâncias na cadeia, ponto final. Ponto final. Para você, inclusive, não repetir o absurdo que foi feito essa semana, quando o Dias Toffoli, né, altamente suspeito, né? O ministro Dias Toffoli, altamente suspeito, em atitude suspeitíssima, soltou, né, José Dirceu, duplamente condenado no Mensalão, condenado no Petrolão, né, indivíduo de alta periculosidade, e foi, mais uma vez, beneficiado pela prisão domiciliar. Isso é um perigo para a sociedade, isso é um mau exemplo para a juventude brasileira. Isso mostra o quanto a nossa justiça está longe. Eu, pessoalmente, eu acho que é uma encheção de saco para aqueles que nos acompanham, a gente, dia sim, outro também, ficar aqui alugando o ouvido e os olhos, né, daqueles que nos perseguem, né, e nos acompanham com tanto carinho, com as mesmas questiúnculas. Se solta o Lula, se prende o Lula, né? Porque sim, porque não, essas filigranas jurídicas. Né? Quando o Brasil tem tanto problema, nós temos quase 14 milhões de desempregados. Essa é a questão para debater. Vera, novidades aí? O que você apurou? É isso, ele não se manifestou sobre o pedido de liminar, Patrick, pelo menos não que eu tenha visto aqui na decisão. Uma decisão de 7 páginas, eu ainda não encontrei a parte em que ele se manifesta sobre o pedido para a soltura do Lula. Ele decide a questão da competência ou não do Fachin para mandar o caso para o plenário. E aí diz que não, que está correta a decisão do ministro, que ele está amparado juridicamente, que ele é o juiz natural, que, portanto, ele tem essa prerrogativa, mas ainda não se manifesta sobre o pedido de liminar para a soltura, tá? Vera. Só sobre a nova distribuição. Diga. Mas aí, talvez seja possível fazer uma leitura de que a negativa da liminar está embutida nessa defesa, digamos assim, da competência do Edson Fachin como relator. Porque o pedido de liminar, liberdade do Lula, impetrado pela defesa, tinha como base o questionamento, a acusação de uma espécie de atuação temerária do Edson Fachin. Né? Quer dizer, negando a condição de juiz natural à segunda turma. Quando o nosso Alexandre de Moraes se comporta dessa maneira na sua decisão, me parece que aí vai incluída a negativa liminar. Eu acho que ele poderia eventualmente conceder, e não acho que o fizesse pelo que eu já expus, da maneira como ele pensa, pelo fato de ser um recesso. Portanto, aí ele poderia conceder. Mas o Andreasa tem razão, não
seria, portanto, coerente com a decisão dele de manter a decisão do ministro Edson Fachin. Ele poderia, se ele fosse o Toffoli, ver ali uma possibilidade futura de acolhimento de um recurso e dar a liminar. Mas eu acho que não foi este o caso, embora ele não faça menção explícita a isso, pelo que eu li aqui. Bom, e alguma coisa ainda, Andreasa? Bom, furo do 3 em 1, senhores. Furo nacional. A notícia em primeira mão, acho que o nosso site... Furo seu, Vera. Nosso. Do programa, da Vera, somos um colegiado. Isso aí. Generosa. 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 Legal.